Fala moçada, professor Rildo Vaz. Gente, hoje vamos fazer então um estudo sobre a eletroquímica. Mais precisamente, vamos falar um pouco de pilha. Pilha, só para lembrar, é um processo espontâneo, onde a energia química é transformada em energia elétrica, vamos dizer assim. Então, para que a gente possa entender melhor o que é uma pilha, a funcionalidade, né? Como é que se desenvolve, digamos assim, o funcionamento de uma pilha, é necessário então que a gente compreenda alguns, vamos dizer assim, constituintes da pilha. Como por exemplo, vamos acompanhar aqui esse slide para a gente poder então entender melhor. A princípio, nós precisaremos então de recipientes, onde nesses recipientes estarão então, na verdade, soluções eletrolíticas. Aqui então nós vamos montar o que nós chamamos de eletrodos. Tudo bem? Vamos inserir então duas placas de metais. Lembrando que essas placas, viu gente, elas têm que ser de espécies diferentes. Só para reforçar, as soluções no qual nós vamos mergulhar essas placas, como por exemplo aqui, uma solução de íon de níquel 3+, no outro eletrodo, uma solução de cádmio, +2, solução de íons. Bom, já que nós temos essas soluções, se você for observar bem à sua esquerda, nós temos então um eletrodo com a solução de cádmio, íon de cádmio, e lá então teremos uma placa de cádmio, uma placa metálica de cádmio. No outro eletrodo, que está à sua direita, nós encontramos então dentro de uma solução de níquel 3+, uma placa metálica de níquel. Aqui então, só para lembrar, viu gente, que todas as vezes quando a gente for fazer um eletrodo, é importante que a gente tome um cuidado de quando colocarmos as placas metálicas, ela tem que ser de mesma afinidade da solução eletrolítica. Até mesmo porque os eletrodos, nesse primeiro momento, estão sofrendo uma redução. Perfeito? Caso você faça isso ao contrário, coloque, por exemplo, uma placa de cádmio numa solução de níquel, de íon de solução de níquel, você vai perceber que vai ocorrer uma oxidação. E eletrodo, que é eletrodo, não pode sofrer oxidação. No primeiro momento, quando se for construir um eletrodo, ele tem que sofrer a redução. Bom, preparado então aqui os dois eletrodos, vamos conectá-los então a um voltímetro. No primeiro momento, é importante que você perceba que quando se inicia a conexão do voltímetro aos eletrodos, acontecerá então uma condutibilidade de elétrons. Aqui neste caso nós estamos fazendo uma simulação dos elétrons que estão saindo do eletrodo de cádmio e chegando ao eletrodo de níquel. Isto é, entre esses dois eletrodos nós colocamos aqui um voltímetro para que se possa então se medir a voltagem, né? E aí nós vamos perceber, por exemplo, aí ó, mostrado que o voltímetro ele alterou, ou melhor dizendo, ele está registrando aí, digamos assim, a quantidade de carga produzida nesta pilha. Só que nesse primeiro momento aí, gente, a gente vai perceber que os elétrons, quando saem do cádmio, passam pelo voltímetro e depois chegam ao níquel, ao eletrodo de níquel, nós iremos perceber então que essas cargas elétricas elas vão desaparecer. E aí então, o eletrodo no qual recebeu essa quantidade de carga, que é justamente o níquel, ele então acumulará na sua solução uma grande quantidade de íons recebido então de cádmio. É nesse momento então que esses elétrons se concentram com maior quantidade no eletrodo de níquel, e aí então você vai ver um registro, como é mostrado aí no voltímetro, que não vai ter mais nenhum valor de carga sendo gerada nessa pilha. É nesse momento então que quando nós inserirmos a ponte salina, por exemplo, perceberemos então que essa condutibilidade elétrica se fará presente, pois até mesmo nesse momento, quando os elétrons acabam então tendo uma concentração no eletrodo de níquel, ele acaba sendo distribuído a partir da ponte salina, chegando então até o eletrodo de cádmio. Se nós formos observar aí,
nesse momento, a ponte salina ela serve de equilíbrio, vamos dizer assim, entre os dois eletrodos. E é nesse momento, então, que no voltímetro, né, será registrado a carga que antes estava sendo apresentada. Então, nós entendemos aqui o seguinte, gente. No momento em que você encontrar a ponte salina conectada entre os dois eletrodos, ela servirá para equilibrar a quantidade de elétrons encontrada nos eletrodos. Isso vai manter, vamos dizer assim, a continuidade da corrente elétrica, como é mostrado então aí no voltímetro. Legal, gente? Então, olha só. A pilha, ela é um processo espontâneo. Você tem a energia química produzida nos eletrodos, sendo conduzida essas correntes elétricas pelo fio condutor. O voltímetro ali ele serve como uma forma de registro de que está tendo essa corrente elétrica. E aí, no momento em que você percebe que essa condutibilidade de corrente elétrica ela cessa, é porque o fluxo de elétrons que está sendo levado de um eletrodo para o outro acaba se concentrando. E aí, a ponte salina ela entra em cena para então equilibrar essas concentrações de elétrons que chegam no eletrodo e saem do outro eletrodo. Então aqui você tem o que nós chamamos então de um equilíbrio químico em fornecimento então de uma condutibilidade, e melhor dizendo, em produção de uma corrente elétrica, né, gerada pela energia química. Legal, gente? Beleza, então, olha só, galera, vamos observar então algumas questões, né, alguns sistemas que podem nos ajudar a entender melhor, ou até mesmo se preparar, né, para questões que é muito comum em provas, né, do Exame Nacional e até mesmo em outros vestibulares aí. Então é importante que a gente compreenda a funcionalidade da pilha, né, compreenda então os constituintes da pilha, como eles são importantes para que ela tenha um bom funcionamento. E aqui então que a gente vai conseguir entender, aplicando então alguns sistemas que pode ser visto então como forma de um exercício de melhor preparação aí para o teu vestibular. Legal, gente? Beleza? Então vamos lá? Bem, pessoal, vamos lá então? Moçada, só aproveitando aquele esquema que nós vimos agora há pouco. Aqui eu faço a seguinte pergunta: qual a placa que ocorre a oxidação? Bem, bora analisar aqui então. Você observou que o segmento dos elétrons, né, eles partem da onde? Do eletrodo de cádmio. Perfeito? Então aqui nós vamos observar que quando se tem o termo, né, quando nós dizemos assim, ó, saída de elétrons, vamos falar assim, saída de elétrons, nós dizemos então que a placa ela sofre então a perda desse elétron. E o nome oxidação está relacionado a isso, a perda de elétrons. Então, se nós formos olhar aqui o nosso sistema, nós vamos observar então que é no eletrodo de cádmio que tem essa saída de elétrons. E quando há saída de elétrons, nós chamamos então de oxidação. Então, se a gente for observar aí a pergunta, né, qual é a placa que sofre a oxidação, nós diremos então que resposta seria quem? A placa de cádmio. Observe a forma e a apresentação como nós damos a resposta, CD0. Só para lembrar, viu, gente, que CD0 é uma simbologia de se representar uma placa metálica, né, ou seja, a forma sólida dessa placa no qual está inserida no sistema. Então, uma resposta aí, ó, bem simples para uma pergunta muito simples também. Legal? Então aí nós temos a chamada oxidação. Perfeito, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima então. Olha só o que nós temos aqui, ó. Aqui diz assim, olha, determine os polos desta pilha. Bom, vamos lá? Só para lembrar, agora há pouco nós fizemos um comentário que este lado, né, está sofrendo uma oxidação. Podemos dizer assim, ó. Isso quer dizer então que no eletrodo de níquel irá sofrer o que nós chamamos de uma redução. Perfeito?
Bom, toda oxidação para nós consideramos então como polo, tá? Como polo negativo. Tudo bem, gente? E toda vez que você for ver a redução, nós consideramos como polo positivo. Então, olha só, para que nós possamos então determinar o polo de uma pilha, basta que nós saibamos que a oxidação é a representação do polo negativo de uma pilha. E a redução seria a representação do polo positivo da pilha. Então aqui, para a resposta, nós dizemos assim. Por exemplo, o polo positivo seria justamente na placa de níquel. E o que nós temos como polo negativo seria justamente a placa de cádmio. Olha só, gente. Então essas seriam as representações que nós teríamos como resposta. Então o níquel, a placa de níquel, representa o que nós chamamos então de polo positivo, que é onde está sofrendo a redução, e a oxidação, que seria o polo negativo. Bom, gente, olha só. Só para que a gente possa lembrar, todas as vezes que você falar de oxidação, tá? Para nós definirmos o que vem ser uma oxidação, basta que você veja o aumento, vamos dizer assim, ó, o aumento, tá? Algébrico do NOx. Tudo bem? Aumento algébrico do NOx. Então, quando você vê esse termo aumento algébrico do NOx, é uma forma de nós representarmos os processos de oxidação. Então, quando se fala então de aumento algébrico, é porque nós temos, por exemplo, o cádmio na sua forma CD0, tudo bem? E a sua representação em forma de íon, olha, CD mais 2. Se a gente for olhar bem, saiu de 0 para mais 2. Isso quer dizer o que para nós? Se nós temos de CD0 para CD mais 2, então aí você entende que houve um aumento algébrico. Se aumentou algebricamente, nós dizemos então, chamamos então de oxidação. Legal? A gente vai ver algo mais lá na frente para que a gente possa entender melhor quando é que eu sei que eu tenho uma reação de oxidação, ou então uma semi-reação de redução. A gente vai ver então em outro tipo de esquema. Tá ok? Bom, então a resposta que nós temos para essa pergunta, os polos dessa pilha são esses. Polo positivo seria a placa de níquel e o polo negativo seria o cádmio, né? CD0. Tudo bem? Vamos lá? Próxima pergunta aí. Olha só o que nós temos. Tá? Aqui ele faz a seguinte pergunta: qual o cátodo e o ano dessa pilha? Gente, só para lembrar, quando nós falarmos cátodo, tudo bem? Quando nós falamos de cátodo, é sinal de que isso faz uma referência ao termo cátion. Olha aí. E aí, quando você tem esse termo conhecido como cátion, todos os cátions, eles são quem? Olha, positivo. Tudo bem? No momento que você fala, por exemplo, de anodo ou ânodo, tá? Você lembra então de ânion. Olha aí, gente. De ânion. E os ânions, tá? Os ânions, eles têm cargas o quê? Ó? Negativa. Como aqui você já conhece, né, que aqui nós temos uma carga negativa e aqui nós temos uma carga positiva, tá, gente? Positiva. Então aqui nós já temos uma ideia de que o ânodo está do lado do cádmio. O chamado então ânodo ou anodo está do lado então do cádmio. E o que nós temos como cátodo, ou cátio, como queiram falar, né? Então aqui o cátodo estaria no lado positivo, que seria quem? O níquel. Então se nós formos olhar a pergunta, como foi feita aqui, olha, qual o cátodo e o ano desta pilha? Bom, se nós falamos então de cátodo, né? O cátodo para nós, aqui representado, seria então
a placa de níquel. E o que nós chamamos então de ânodo, tá? Seria justamente a placa de cádmio. Olha só. Então, para que nós possamos responder essa pergunta, basta que nós identificamos que o níquel, olha aí o níquel, que é justamente esse eletrodo, é onde nós temos então o cátodo. E o ânodo é onde nós temos o cádmio. Ok, gente? Legal? Beleza, então? Bom, próxima pergunta aí, gente. Olhando o mesmo esquema, ele diz assim, determine a equação geral desta pilha. Né? Observa que você tem espécies químicas, tá? CD0 e CD2+, perfeito? No outro eletrodo nós temos Ni0 e Ni3+, tudo bem? Essas são as espécies que irão então nos fornecer o que nós chamamos de semi-reações, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Semi-reações, tá? Então as semi-reações elas são tiradas dessas espécies que nós temos nesse eletrodo e neste outro eletrodo. Só para lembrar, viu, gente, que este lado no qual nós vimos aí, ó, em leitura, né, aqui acontece o que nós chamamos de oxidação, tá? E aqui acontece o que nós chamamos de redução. Legal? Atenção agora. Lembra que anteriormente eu fiz um comentário que a oxidação é quando é o aumento algébrico do NOx. E a redução seria a diminuição algébrica desse NOx. Legal? Então, nesse momento, quando você tem a oxidação dita como aumento algébrico, então nós vamos usar, por exemplo, essas espécies químicas aqui. Por exemplo, vamos lá? Se nós formos descrever a semi-reação de oxidação, então nós temos aqui, olha, CD0, tudo bem, seta, e aí então nós temos CD2+, mais 2 elétrons. Olha aí, gente. Aqui tu tem a semi-reação de oxidação, tá? Onde nós dizemos que está havendo um aumento algébrico, perfeito? E aqui nós temos a redução, olha, que nós vamos usar essas espécies. Então o que é uma redução? É a diminuição algébrica do NOx. Então bora lá, bora ver como é que fica isso então. Se eu estou diminuindo, então eu começo a partir do níquel, né, que é 3+, aí eu tenho mais 3 elétrons, perfeito? Seta e Ni0. Olha aí, gente. Legal? Então, essa seria a forma de representar a semi-reação de redução do eletrodo de níquel. Legal? Bom, o que nós vamos fazer agora? A equação global, gente, ela é a somatória, né, das semi-reações que foram mostradas aí em cima. E aqui, então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar esses elétrons, mas temos um pequeno problema aqui, ó. Observa que esses elétrons eles estão de formas desiguais. Não podemos fazer a simplificação de elétrons de forma desiguais. Nós temos que determinar neles aqui uma estabilidade. Ou seja, nós chamamos isso vamos dizer assim, vamos reajustar esses elétrons. Como é que se faz isso? Uma dica, galera. Uma dica muito importante. Olha só. Toda vez que nós tivermos essa situação de elétrons diferenciados numa semi-reação e outra, você vai usar a seguinte estratégia. Atenção agora, muita atenção. Esses 3 elétrons que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação dessa primeira equação por 3. Tudo bem? Esses 2 elétrons que eu vejo aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação desta reação por 2. Atenção agora, galera. Essa é uma forma, um macete para que a gente possa reajustar esses elétrons para que eles possam, no final, serem simplificados. Tudo bem? Então, essa é uma estratégia que nós vamos usar sempre quando você tiver quantidade de elétrons diferenciada. Você vai pegar esse 2 que está aqui, vai multiplicar pela semi-reação seguinte, vai pegar esse 3 e vai multiplicar por essa primeira semi-reação. Olha só o que nós vamos fazer agora, gente. Esse 3 aqui você vai multiplicar para toda a reação. Então é como se eu estivesse dizendo assim, ó, 3 vezes CD0 vai dar 3CD0.
3 vezes CD2+, vai dar 3CD2+. Observa que agora, essa quantidade de elétrons ela vai triplicar. 3 vezes 2 vai ser quanto, gente? 6. 6 elétrons. Então, olha só. Aqui nós já temos os valores chamados de coeficientes, né? Já estabelecido por essa multiplicação que foi sugerida desse 3 devido a essa semi-reação que foi apresentada aqui. E agora nós iremos fazer a multiplicação daquele 2 que nós pegamos da primeira semi-reação. Olha o que vamos fazer então. 2 vezes Ni3+, vai dar 2Ni3+. 2 vezes 3 vai dar quanto, gente? 6. 6 elétrons. E 2 vezes Ni0, 2Ni0. Perceba o seguinte, olha a quantidade de elétrons que eu tenho aqui e olha a quantidade de elétrons que eu tenho aqui. Não são iguais? Então, o que eu vou fazer agora? Simplificar. Simplificamos, então, essas quantidades de elétrons que foram reajustados por esse macetezinho que nós fizemos. Então, olha só, galera. Isso é uma estratégia para nós reajustar os elétrons para que, no final, nós possamos, então, simplificar esses valores. A partir de agora, você, então, vai baixar o que sobrou. Então, olha só o que nós temos na nossa equação geral. 3CD0, vamos colocar aqui, 3CD0, mais quem? 2Ni3+, vamos colocar aí, 2Ni3+, tudo bem? Não tem mais nada no reagente. Vamos passar para o nosso produto. Vamos lá, depois da seta, quem que está lá? 3CD2+, vamos lá, 3CD2+, tudo bem? Mais quem? 2Ni0, vamos lá, 2Ni0. Pronto. Aqui nós temos o que é chamado de equação geral, que também pode ser chamado de equação global. Beleza, gente? Tranquilo? Caso você tenha visto de uma forma bem rápida, você pode voltar esse vídeo e acompanhar como foi que nós fizemos, então, esse reajuste de elétrons, as simplificações e a obtenção da equação global. Tranquilo aí, gente? Beleza, então. Vamos para a próxima. Olha só o que nós temos. Aqui eu tenho uma pilha. É ilustrativo, viu, gente? Esse som aí, claro que uma pilha como essa não vai fazer funcionar esse aparelho que nós temos aí, tá? Bom, nesse sistema, gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aqui. Aqui eu tenho uma representação de uma equação global. Olha como é que ela está escrita. Observe como ela está esquematizada aqui na nossa pilha. Olha só, gente. O que é importante a gente logo entender essa simbologia? O que você vê aqui, Mg0 barra Mg2+, isso representa este eletrodo. Tudo bem? Essas duas barras que você vê aqui, ela é uma forma de representar o que nós chamamos então de ponte salina. Logo, depois você vê Cu+2 barra Cu0. Isto quer dizer o quê? É a representação deste eletrodo que eu vejo aqui. Bom, ao observar agora essa representação esquemática de uma equação global, perceba que o que você tem aqui é um eletrodo. E observa que esse eletrodo ele está mostrando para nós o seguinte, de 0 ele saltou para +2. Isso quer dizer que aqui está aumentando o NOx. Gente, se já que está aumentando o NOx, isso quer dizer que aqui está sofrendo o quê? Uma oxidação. Tudo bem? Se você for observar no próximo eletrodo, no qual eu falei agora há pouco, olha, de +2 ele saltou para 0. Isso quer dizer o quê? Que está diminuindo. Olha, se está diminuindo, lembra que eu comentei contigo, quando há diminuição, nós chamamos isso de redução. Olha aí, gente.
agora a gente está começando a ver o seguinte, que após interpretarmos isto e enxergar que se trata de oxidação, começam então a aparecer algumas respostas, como por exemplo, olha, aqui já representaria o polo negativo, né? E aqui já representaria o polo positivo dessa pilha. Podemos dizer que mais também, que os elétrons estão saindo deste ponto, olha, e indo para o eletrodo de cobre. Isso tudo porque nós interpretamos o que? Olha, esta equação global que aqui nós temos. Enfim, a partir dessa interpretação esquemática, que é uma das, vamos dizer assim, é um dos desafios, podemos falar assim, do aspecto quanto da interpretação de uma ponte salina, nós iremos observar então que é neste momento que nós temos então a forma da funcionalidade de uma pilha. Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá? Atenção. Aqui eu faço a seguinte pergunta. Qual a placa que ocorrerá a decomposição? Vamos lá? Bom, quando você fala de decomposição, né, nós estamos se referindo então que a placa ela ocorrerá o que nós chamamos de oxidação. Que nada mais, nada menos, a oxidação lembra de quê para nós? Olha, lembra de perda. Perda de quê, gente? De elétrons. Tudo bem? Então, agora há pouco, nós vimos que um dos eletrodos está acontecendo a oxidação. E aí nós vimos que a oxidação é quando você tem um aumento algébrico do NOx. Não é isso, gente? Olha aí. Aqui você tem Mg0 e passou a ter quem? Mg mais 2. Aumentou algebricamente. Então você tem esse fenômeno aqui chamado de oxidação. Olha aí, gente. Então, podemos dizer que a placa que sofrerá, que ocorrerá a decomposição, seria a placa de magnésio. Então, a nossa resposta seria, então, placa de magnésio. Olha como eu representei aqui, ó, placa de magnésio. Poderia escrever por extenso? Poderia. Como as nossas questões são de múltipla escolha, você então escolherá a melhor alternativa, né, que corresponderá de uma melhor forma à resposta para a pergunta da questão. Bom, tranquilo aí, gente. Vamos para mais uma pergunta. Observa que diz assim, ó, determine os polos dessa pilha. Vamos lá? Bom, esse lado eu já vi na outra questão que se trata de uma oxidação. Logo, eu vou perceber que esse outro lado só pode ser quem? A redução. Bom, oxidação, o que é oxidação? Lá o polo da oxidação é polo negativo. E da redução? Nós dizemos então que é o polo positivo. Pronto, gente. Olha só. Olha lá. Veja bem. Olha aí, galera. Então nós dizemos o seguinte, que o polo, vamos dizer assim, positivo desta pilha está em quem? No cobre. E o polo que nós chamamos de polo negativo está em quem? No Mg0. Olha aí, gente. Beleza? Bem tranquilo a interpretação que nós fizemos aí. O que é importante, gente, é que mediante o tipo de sistemas que nós formos encontrar, existe forma de nós podermos, vamos dizer assim, analisar com bem cautela, que não é tão difícil. Basta que você use esses termos de oxidação e redução, que isso vai ajudar muito a enxergar as respostas das questões. Legal? Vamos lá então, para mais uma pergunta aí, ó. Qual o cátodo e o ânodo desta pilha? Bom, mais uma vez, olha, uma vez quando nós analisamos que este lado é onde acontece a oxidação, lembra que a oxidação para nós é onde está o ânodo, vamos falar assim. O ânodo para nós, ele representa o fator oxidativo, tá? E o que você entende então de
redução, tá? Nós vamos chamar então de cátodo. Olha aí, gente. Ok? Só para lembrar, né, e reforçar que nós já comentamos. Quando você quiser saber onde é que está o ânodo, onde é que está o cátodo, é só você lembrar, por exemplo, o lado negativo, ele lembra de ânion. Recorda disso? E o lado positivo, ele lembra de cátion. Então, se um lado que é negativo lembra de ânion, então nós vamos dizer que é o ânodo, ou anodo, né? Se nós vamos observar que o lado positivo da pilha é representado ali pela redução, vamos lembrar de cátion, que é o próprio cátodo. Legal? Então a nossa resposta aí, ó, ele falou para nós, cátodo. Quem é o cátodo para nós? Então a nossa resposta, olha aí, o cátodo para nós é quem? Aí, gente, Cu0. Legal? E o ânodo? Quem venceu o ânodo para nós? Vamos lá? O ânodo para nós seria quem? O magnésio. Olha aí, gente. Outra resposta bem simples, partindo de uma análise, né, e uma observação aí. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Bem, olha esse outro sistema que nós temos aqui. Ele é bem diferente. Observa que nós não temos representação de equação global, nós não temos mais as setas dizendo para onde os elétrons estão indo, né? Nós só temos esses valores que ele representou aqui para nós. Olha. Por exemplo, você vai ver aqui, ó, grau igual a menos 2,5 volts, né? O outro que nós temos do outro eletrodo é grau, que é igual a menos 1,5 volts. Gente, só para que a gente possa fazer aqui algumas legendas, né, algumas interpretações. Esse grau para nós, ele quer dizer potencial, olha aí, potencial de redução. Tudo bem? O que nós queremos dizer com isso? Que quando esse eletrodo foi feito, claro, ele foi feito separadamente, e ali foi feito também um teste de quanto ele estava gerando de carga, pelo voltímetro, por exemplo. E ali então, quando você viu que lá no eletrodo de cádmio, né, no eletrodo de cádmio, foi observado esse valor, ó, potencial de redução, menos 2,5. Você já sabe por que é chamado de redução. Lembra que no início da nossa conversa até aqui, os eletrodos, na verdade, eles são montados para sofrerem redução. Então, é feito o teste nesse momento, que o eletrodo ele é preparado, ele é feito, né? É registrado aí o voltímetro, o valor dele então foi detectado de menos 2,5 volts. O mesmo aconteceu com o estânio. Bom, nesse momento então, quando os eletrodos são agora conectados um ao outro, só lembrando, viu gente, que a televisão no qual eu coloquei aí, por favor, né? Bora pensar aí que isso é só uma forma ilustrativa. Não vamos imaginar que uma pilha como essa vai ligar uma televisão dessa, que é só para que a gente possa entender, né, que essa energia química que está sendo produzida aí no nosso eletrodo está gerando uma corrente elétrica, mas não o suficiente para ligar uma televisão. Legal? Bom, vamos lá então, gente. Olha só como é que nós vamos interpretar esse sistema. Primeiramente, a gente começa a analisar os valores que foi apresentado para nós. Então aqui você tem o eletrodo de estânio, ele apresenta menos 1,5 volts. O eletrodo de cádmio apresenta menos 2,5 volts. Se nós formos olhar esses valores, há um valor aí que é bem maior que o outro. Se você for lembrar, os valores que estão próximos de zero, né, os valores negativos que estão mais próximos de zero, eles são sempre maiores que os eletrodos que estão sempre maiores que os valores que estão afastados de zero. Conclusão, nós dizemos que esse potencial no qual você tem aqui, ó, ele é maior. Tudo bem? E o potencial que você vê à sua esquerda, olha aí, gente, ele é considerado um potencial de redução menor, fazendo a comparação do eletrodo de estânio, viu? Então, nessas duas
quantidades mostradas aí nos eletrodos, nós então entendemos assim, nós interpretamos assim, que o eletrodo de estânio apresenta um maior potencial de redução, enquanto que o eletrodo de cádmio apresenta um menor potencial de redução. Legal? Bom, gente, aqui então a gente vai definir o seguinte. Vamos lá então? O eletrodo que apresenta maior potencial, ele já é entendido como polo positivo. E o eletrodo que apresenta menor potencial, ele é compreendido com aquele que tem um polo negativo. Olha aí, gente. Perfeito? O que nós vamos observar? O mesmo que a gente já vem fazendo nas outras questões. Ao identificar o polo, nós compreendemos que o polo positivo ele é entendido como aonde está acontecendo a redução, e o polo negativo é onde está acontecendo a oxidação. Perfeito, gente? Tranquilo aí? Bom, então vamos para as perguntas, né? Usando então esse sistema. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual o cátodo e o ânodo desta pilha? Vamos lá, gente. Atenção. Foi dito então agora há pouco que aonde sofre a oxidação é aquele aonde o potencial de redução é menor. E aonde sofre a redução é entendido que é aquele que tem um maior potencial de redução. Tudo bem? Então nós temos aí essa interpretação. Então só lembrando, olha, só para lembrar, aqui não é negativo, como nós vimos agora há pouco, e o outro lado, ele não vem ser positivo, como nós acabamos de interpretar agora há pouco. Conclusão. Então, como esse lado é negativo, lembra de ânion. Então aqui nós teremos o ânodo. Olha aí, gente, o ânodo. E deste outro lado, nós teremos então, se é positivo, lembra de cátion. Então nós temos o chamado cátodo. Perfeito. Então a nossa resposta está aí, ó. Qual o cátodo e o anodo desta pilha? Bom, o cátodo desta pilha é quem? O estânio. E quem é o anodo desta pilha? Bom, o ânodo ou o anodo é quem? O cádmio. Olha aí, gente. Bem tranquilo, né? Beleza? Então vamos para a próxima pergunta. Observa que ele pede para que você determine os polos dessa pilha. Poxa, agora há pouco nós falamos então, né? Então aquele que tem maior potencial, nós chamamos então de polo positivo. E aquele que tem menor potencial, nós chamamos de polo negativo. De boa, gente? Tranquilo aí? Bom, mediante a isso, nós dizemos o seguinte, para a seguinte pergunta, né? Então nós dizemos que no cádmio, o polo é negativo. E dizemos então que no estânio, o polo é positivo. Tudo bem, gente? Tranquilo, então? Uma outra pergunta. Determine a equação geral desta pilha. Vamos lá, gente. Vamos determinar, então, a equação geral. Lembrando que as equações gerais, elas são precedidas de semi, tá? São representadas por semi-reações. Tudo bem? E as semi-reações, elas vão depender, por exemplo, das espécies de cada eletrodo, como por exemplo, lembrando que este eletrodo de cádmio é onde está sofrendo o que nós chamamos de oxidação. E dizemos que o eletrodo de estânio é onde está sofrendo a redução. Então vamos lá. A oxidação, só para lembrar, é quando há aumento algébrico. Perfeito? Então se há aumento algébrico, então nós vamos começar com CD 0, seta, aí você tem CD 2 mais, viu gente, ou mais 2, tá? Mais 2 elétrons. O outro que você tem do estânio é redução, então a gente vai começar com quem? Do maior para o menor, porque está reduzindo. Então nós temos
o Sn2+, mais 2 elétrons, tá? Seta, e aí nós temos aqui, ó, Cn0. Tudo bem? Observa que essa obtenção da equação geral, ou também chamada de equação global, você vai precisar, então, digamos assim, só simplificar. Já observou aí, olha? Não é o caso daquele que nós vimos anteriormente, onde os elétrons eram diferenciados. Nesse caso vai ser mais simples, ó. Os elétrons são iguais. Então aqui a gente não vai precisar multiplicar. A gente já simplifica logo. Conclusão, gente. Ao simplificar esses elétrons, então aí nós temos como resposta. Vamos lá? Então seria CD0 mais Cn2+, seta CD2+, mais quem? Cn0. Sn, perdão, 0. Sn0, né? Vamos lá, gente. Essa, então, seria a nossa equação geral da pilha. Gente, toda vez que se fala de equação geral, é uma forma de nós representarmos a pilha. É uma forma de nós, digamos assim, abreviar os componentes que são participantes da pilha. E aí, para que você possa chegar nessa representação geral, é necessário que você some as semi-reações para poder, então, chegar no que nós chamamos, então, de equação geral ou equação global. Tudo bem, gente? Tranquilo? Mais uma perguntinha aí, ó. Qual o agente oxidante e o agente redutor? Galera, quando se falar de agente oxidante, viu? Bora logo amarrar uma coisa aqui. Agente oxidante é aquele que sofre a redução, tá? E o agente redutor, quem é? O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, tá? Muito atento para isso. Agente oxidante é quem sofre redução, agente redutor é quem sofre oxidação. Perfeito? Então, só para a gente reforçar aqui, você já sabe que aqui sofre uma oxidação, tudo bem? E o outro você já sabe que sofre uma redução. Bom, se nós formos analisar a equação que nós vimos agora há pouco, né, que é a equação global, deixa só eu repetir ela aqui, tá? Lá na nossa equação global, você pôde observar então, só voltando aqui, tá? Você tem essa representação aqui, ó, CD0, Cn2+, CD+, e Cn0. Bora colocar lá, né? Bora colocar esta equação global aí para que a gente possa ver quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, tá bom? Então nós vamos assim, ó, CD0, Cn2+, tá? Vamos colocar aqui CD0 mais Cn2+. Aí tem a seta, aí você viu lá CD, perdão, só corrigir aqui. No caso seria CD2+, mais Sn0. Isso que nós temos. Bom, bora analisar agora, gente. Vamos já observar aqui uma coisinha. Observa então que essa representação aí, ó, no caso estamos fazendo aqui num painel, né, que seria justamente da pergunta da letra B, né? Vamos fazer o seguinte, bora ver lá como é que tá aqui. Vamos só, nós temos então, só colocar aqui de novo, porque a gente estava no outro slide, né? Então nós temos lá, ó, CD, né? Só vendo lá como é que tá, CD0, tá? Vamos colocar aqui CD0, mais, vamos ver lá, ó, Cn2+, vamos colocar aqui Cn2+, aqui, ó, seta, vamos ter lá no produto CD2+, mais Sn0. Olha aí, gente.
Bora fazer agora a seguinte análise aí. Observa que você tem aqui CD0 e você tem no outro lado da seta CD2+. Então perceba, de 0 saltou para 2+. Então nós dizemos que aumentou. Se aumentou, você chama então de oxidação. Olha. Então o cádmio ele está sofrendo uma oxidação. Então se ele sofre uma oxidação, nós chamamos de agente o quê? Agente redutor. Tá? Então, vamos lá. Agente redutor. Então, o agente redutor para nós seria quem? Quem seria o agente redutor? O cádmio. Tudo bem? E quem seria para nós o agente oxidante? Vamos lá? O agente oxidante é aquele que está sofrendo a redução. Então, observe bem, olha, não era CN2+? Passou para o outro lado da seta CN0. Então, diminuiu. Se diminuiu é porque está sofrendo redução. Então, é ele que é o agente oxidante. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então, aqui para nós, o agente oxidante é o CN2+, viu, gente? Ó, CN2+, porque ele é que está sofrendo a redução. Então, é ele que vai ser dito como agente oxidante. Então, a nossa resposta seria agente oxidante, seria o estânio, né? O SN2+. E o agente redutor seria o CD0, que é o cádmio. Ok, gente? Beleza, então. Vamos para mais uma pergunta aí, ó. Então, vamos lá, gente. Atenção. Calcule a FEM desta pilha. Bom, primeiramente, o que é a FEM, né? FEM para nós seria a força eletromotriz. Tá? Então, a força eletromotriz, ela é nada mais, nada menos a DDP, gente. Que é o que a gente já tem visto, que fala sobre diferença de potencial. Então, para nós calcularmos essa DDP, há uma formulazinha, que é quem? Nós temos, então, o potencial de redução maior, tá? Menos o potencial de redução menor. É a formulazinha que nós temos para calcular a DDP. Bem, como no início dessa questão nós evidenciamos que o maior potencial é de 1,5, então vamos substituir nessa fórmula. Como é que nós teríamos então? Vamos lá? Então aí nós temos a DDP seria igual potencial de redução maior menos 1,5 volts. Menos, que é da fórmula, o potencial de redução menor. Aqui a gente vai ter que colocar entre parênteses, viu? Porque ele é negativo, olha, menos 2,5. Perfeito? Bom, resolvendo esse cálculo matemático, o valor que nós iremos chegar seria de 1 volt. Olha aí, gente. A DDP, no qual nós falamos, que é a diferença de potencial, ela é entendida como a força eletromotriz. Perfeito? Então, nós dizemos aqui que esta pilha, ela tem uma diferença de potencial, ela produz uma quantidade em carga em torno de 1 volt. Legal? Beleza aí, galera? Tudo certo? Olha aí, gente. Olha lá. Veja bem. Olha só, galera. Aqui, então, nós temos alguns esquemas, né? Alguns tipos de sistemas de pilha e as suas resoluções. Galera, eu espero que vocês tenham aproveitado essas explicações. Até mesmo porque são tipos de sistemas que muito se pede em prova. E a análise e a interpretação desses esquemas, né, das pilhas, é muito importante para que a gente possa aplicar em outras questões aí que a gente for resolver. Tudo bem? Então hoje ficamos por aqui. Ok? Caso haja alguma dúvida, é só voltar esse vídeo para que você possa então internalizar esse conhecimento aí da funcionalidade de uma pilha. Legal, gente? Beleza, então. Até a próxima.